Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Lucas 5, de 12 a 16. Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e ser-los curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, que é a palavra da nossa salvação, palavra do Senhor, quanta riqueza. Em primeiro lugar, nós vemos aqui aquele homem que era rejeitado da sociedade, da família, porque a lepra, muitas vezes contagiosa, e de maneira geral, as pessoas leprosas viviam às margens da sociedade. E mais ainda, conforme a lei de Moisés, Levítico, quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Aqui, aquele homem ouviu falar de Jesus. Aquele homem, ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de ver Jesus Cristo, de ter um encontro pessoal com Jesus. Quando ele sabe que Jesus está ali, ele quebra a lei, ele quebra a regra e ele procura a Jesus. E que bela oração aquele homem faz. Ele cai aos pés de Jesus, ou seja, esse cair aos pés de Jesus, no sentido de humildade, mas mais do que isso, de reconhecimento. Ele está se dobrando à divindade. Ele está se dobrando àquele que tem poder. É um ato de fé, de reconhecimento daquele homem. E que bela oração em seguida ele faz. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Que bela essa oração. Ele reconhece que Jesus tem poder, mas ele se submete à vontade do Senhor. E em seguida, Jesus, na sua infinita misericórdia, diz, antes de dizer, toca a mão nele. Ou seja, ali já é um sinal de amor grandioso, porque Jesus poderia simplesmente ter dito que curava, mas não. Jesus queria que aquele homem que era rejeitado, aquele homem que era marginalizado, Jesus queria que aquele homem fosse reconhecido e amado a partir dele, aquele a quem ele se dobrou, a quem ele se submete. E Jesus toca nele amorosamente e diz, sim, eu quero ser purificado. Na mesma hora aquele homem é purificado. Mas Jesus vai além. A sociedade precisa lhe aceitar de volta. A sua família precisa lhe aceitar de volta. Vá conforme a lei de Moisés e se apresente com a prenda ao sacerdote para receber o atestado de reintegração, de pureza.
Quanta riqueza o Senhor nos traz com essa leitura hoje. Para nós, muita coisa nós precisamos aprender aqui. A primeira é a submissão ao Senhor. Nos dobrarmos diante dEle. Nos rendermos ao Senhor. Essa se render a Ele, se ajoelhar a Ele, se prostrar diante dEle e em seguida com aquela declaração, se queres, eu reconheço o teu poder, mas me submeto a ti. Essa deve ser a nossa oração. Irmos ao Senhor. Sim, esse homem, ele procurou Jesus. Precisamos procurar Jesus. Precisamos nos rendermos a Ele e termos a coragem de fazer essa oração que esse homem fez. Apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades, mas nos submetermos à sua vontade. Por que que isso é importante? Porque a vontade perfeita do Senhor deve prevalecer na nossa vida e não a nossa. Porque aquilo que for o melhor para nós, o Senhor vai atender. Se Ele não nos atender, é porque não é o melhor para nós, ou ainda não é o tempo, ou Ele quer nos purificar através daquilo que muitas vezes a gente acha que é uma enfermidade, que é um espinho, que é uma dificuldade. Mas apresentemos ao Senhor. Não cansemos de apresentar ao Senhor. Vamos a Ele. E com essa sinceridade, com essa humildade desse ex-leproso, façamos a nossa oração. E olha que coisa linda. Jesus curava todos que vinham de suas enfermidades. Depois, ele se retirava e se entregava à oração. Jesus está nos convidando a sermos pessoas orantes, a termos intimidade com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo. A termos uma vida rendida a Ele. Esse sinal de se prostrar diante dEle quer dizer toda a nossa vida, todas as nossas ações, nossos projetos, tudo devemos submeter ao Senhor e, na nossa oração, dizer: Senhor, eis o meu projeto, eis a minha necessidade, eis o meu pedido. E se tu queres, realiza. Não tenhamos medo de fazer essa oração. Nos submetamos inteiramente ao Senhor que é misericórdia, que é Deus, que é Salvador, que é Redentor. E que nos ama profundamente. Vamos nos submeter a Ele, à sua vontade perfeita, porque a nossa felicidade está em a vontade perfeita de Deus acontecer em nossas vidas. Façamos então esse compromisso. Façamos esse compromisso de essa declaração: Senhor, conduz a nossa vida. Senhor, se queres, atende nisso que eu estou te pedindo, que eu estou te solicitando. Submetamos-nos inteiramente ao senhorio de Jesus, porque assim será a nossa felicidade, não só aqui, começa aqui, mas principalmente para a vida eterna. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, se queres, atende o nosso pedido. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.